A sensação de que o tempo tem passado rápido ou que você tá sem tempo, ela não é à toa. E talvez o problema não seja a falta de tempo, mas a forma como você administra ele. Calma, eu vou explicar melhor, mas eu vou fazer isso usando o anime Sousou no Frieren como exemplo, já que o anime é inteiramente relacionado ao tempo. Eu prometo que vai ser bem rápido e muito importante, então fica aí e presta atenção. Bom, cara, resumindo, a Frieren, ela é uma elfa que vive milhares de anos, porém ela convive com humanos que não passam dos 80. E depois de uma aventura de 10 anos com os amigos dela, ela decide deixar os amigos dela e explorar o mundo, já que ela tinha muito tempo de sobra. Porém, quando ela volta 50 anos depois, as pessoas que ela amava já tinham envelhecido e morrido. E por causa disso, ela repara em um ponto muito importante, que é o ponto que eu quero me aprofundar aqui nesse vídeo. Ela estava presente, mas ela não viveu aqueles momentos, e por causa disso ela sentiu um arrependimento muito forte. E a reflexão do anime gira em torno disso, de lembrar a importância de aproveitar o tempo de uma forma que você não vai se arrepender no futuro. Agora, o tapa que esse anime dá na nossa cara, porque isso vale pra vida real também, é que a Frieren ela não sofre porque o tempo é curto, até porque ela vive milhares de anos, como eu disse. Ela sofre porque ela tratou o tempo como se ele fosse infinito e não aproveitou eles da maneira correta. Agora me diz, quantas vezes você faz isso? Ou melhor, me diz o que você se lembra de ter aproveitado nessa semana ou nesse mês. O que eu quero que você reflita ao longo desse vídeo é se você tá vivendo como deveria ou se tá vivendo como te ensinaram. Porque sim, talvez você viva correndo atrás de coisas inúteis e não, você não vive dessa forma porque sempre quis. Até porque quando você era um pirralho que comia terra, a sua única e maior preocupação era acordar cedo pra ir pra escola, fazer tarefa de casa e não reprovar de ano. Naquela época você não tinha que provar nada pra ninguém. A sua mera existência era o suficiente pra você ser muito feliz. Dentre todos os problemas que você tinha, nenhum deles era o tempo, porque o jeito que você interpretava o tempo naquela época era diferente. Hoje em dia a semana passa, o mês passa, e você nem percebe porque durante esse período, o tempo que você não estava fazendo nada de essencial, estava gastando de forma desnecessária. Você inconscientemente vive a ilusão do depois eu vivo, fazendo você adiar pra depois tudo que te faz feliz. Aí você fica nessa de, quando eu ganhar mais dinheiro eu viajo, quando eu tiver mais tempo eu paro pra ler um livro, quando eu resolver tal problema, aí sim eu fico em paz. Percebe como você fica adiando a própria felicidade? Dessa forma você fica nessa ansiedade da geração Z, de forma que você fica sempre se preparando para viver o êxtase da sua vida. Mas obviamente esse êxtase nunca chega, porque sempre que você conquista alguma coisa, surge um novo objetivo, nada nunca tá bom. E com isso a gente entra em outra problemática, que é achar que ser uma pessoa ocupada é sinônimo de status. Talvez você seja aquela pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo. Isso meio que virou moda na nossa geração. A cultura da produtividade, ela te vende uma ideia de que você fazer várias coisas ao mesmo tempo significa que você é uma pessoa produtiva. Você acorda e abre o celular. No banho você pensa no trabalho. No trabalho você pensa no celular. No almoço você olha as notificações e responde e-mails. E de noite você assiste Netflix enquanto roda infinitamente o feed do Instagram. Nunca é uma coisa de cada vez, são sempre 3 coisas mal feitas sendo executadas de forma medíocre e simultaneamente, e você realmente acredita que isso é produtividade, e que aproveitou o máximo do seu dia, sendo que é só dopamina instalando no seu cérebro, e no final do dia você olha pra trás e não consegue dizer o que fez de produtivo de verdade. Por outro lado, o mundo ele recompensa isso como se fosse algo bom. As pessoas realmente acreditam que você fazer várias coisas ao mesmo tempo mostra que você é alguém comprometido, sendo que você só tá sinalizando que você é alguém sem prioridades e provavelmente sem vida. E isso é uma ilusão perfeita, porque você passa o tempo inteiro achando que é diferente, que é alguém muito ocupado, sendo que você olha pra trás e não consegue apontar o que realmente te fez de produtivo. Tudo e todos ao mesmo tempo competindo pela sua atenção, e talvez a única coisa que você tenha que fazer é evitar essas distrações. Até porque o tempo ele tá passando. Cada mês que você perde brincando de produtividade é um mês a menos que você vai ter pra aproveitar uma coisa de cada vez. Existe uma coisa que ninguém percebe, o tempo ele não passa mais rápido, ele parece passar mais rápido quando nada do que você vive tem um significado. Quando todos os dias são iguais, o seu cérebro ele simplesmente para de registrar os momentos. É por isso que quando você olha pra trás, a sua infância ela parece infinita, mas os últimos 5 anos da sua vida parecem ter passado num piscar de olhos. Dias repetitivos geram memórias repetitivas, e memórias repetitivas criam essa sensação de que a vida tá sendo engolida pelo tempo. Não é que você viveu muitos dias, é que você não viveu momentos. E aí entra o problema, você começa a achar que o tempo é inimigo, quando na verdade ele só tá mostrando que a sua vida perdeu a presença. Você acorda, faz o que precisa fazer, dorme e repete, sem intenção, sem pausa, sem consciência. E talvez agora você esteja pensando, então quer dizer que eu tenho que largar tudo, viajar o mundo e viver intensamente? E não, isso é outra mentira que vendem pra gente. Aproveitar a vida não é viver o êxtase constante, não é ficar feliz o tempo inteiro, e muito menos postar os momentos incríveis toda semana. É aproveitar a vida e ficar presente, é fazer menos coisas, mas fazer de verdade. É conseguir almoçar sem olhar o celular, é conversar com alguém sem pensar no que você vai fazer depois, é assistir algo sem rolar o feed ao mesmo tempo. A gente confundiu aproveitar a vida com
consumo de experiências, quando na verdade é sobre sentir experiências. E sentir exige algo que hoje virou raro, que é a atenção. Uma atenção fragmentada, sem pressa e sem distração. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente sente que vive pouco, mesmo vivendo muito. E aqui vem a parte mais cruel dessa reflexão. A Freire, ela tratou o tempo como infinito. Ela acreditava que sempre teria outra chance, outro encontro, outra conversa, outro momento. E por isso ela adiou viver. A gente faz a mesma coisa, só que vive se dizendo ocupado. Você vive falando que tá sem tempo, mas passa horas distraído. Horas que não viram memória, horas que somem. E você usa o estar ocupado como desculpa, porque o cansaço de uma vida vivida é diferente do cansaço de uma vida desperdiçada. Um te deixa em paz e o outro te deixa em uma espécie de vazio. No fundo, o problema não é o tempo, é a forma como você escolhe preenchê-lo. E assim como a Frieren, talvez você só vá perceber o valor de certos momentos quando eles já tiverem acabado. Só que no anime, diferente da vida real, não existe arco de redenção onde você pode voltar e refazer tudo. Algumas fases acabam, algumas pessoas se afastam e algumas versões suas nunca voltam. O tempo, ele não vai te pedir permissão para seguir em frente. E o seu maior perigo não é uma vida difícil, é uma vida automática. Porque quando você vive no automático, nada parece errado. O automático, ele te anestesia. Você não percebe o tempo passando, não percebe relações esfriando, não percebe sonhos ficando distantes, não percebe você mesmo se afastando de quem você era. Tudo acontece de forma tão gradual que quando você se dá conta, anos já passaram. E aí vem aquela sensação estranha de que a vida tá escapando, mas você não sabe exatamente onde foi que você perdeu ela. E um spoiler, não foi um grande erro, foi nos pequenos momentos ignorados. Agora vem a parte mais importante de tudo isso. O tempo, ele não é algo que você controla melhor. Isso é uma ilusão. O tempo é algo que você escolhe como viver. Toda vez que você diz sim pra alguma coisa, você tá dizendo não pra outra, mesmo quando você finge que não tá escolhendo. Toda distração é uma escolha, e toda presença também. Aproveitar a vida começa quando você para de viver no automático e começa a escolher com intenção. Fazer uma coisa de cada vez, dar atenção total ao que você já tá fazendo, parar de transformar cada segundo livre em uma fuga. Não é sobre mudar tudo de uma vez, é sobre pequenas decisões diárias que parecem insignificantes, mas moldam sua percepção do tempo. Não espere estar pronto, não espere ter mais dinheiro, não espere mais tempo e menos problemas. A vida, ela não começa depois que tudo se resolve, ela começa agora, no meio do caos, do cansaço e da rotina. Talvez o segredo não seja ter mais tempo, talvez seja parar de desperdiçar a vida. Então agora eu te pergunto sem pressa, se a sua vida continuasse exatamente do jeito que tá hoje, você ficaria satisfeito daqui 10 anos? Pensa nisso. Bom, se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui embaixo o que mais tem roubado o seu tempo ultimamente. E lembra que você não tá nesse mundo aqui só pra existir.